Olá pessoal, meu nome é Nilson Gonçalves, estou aqui fazendo essa live de contrapartida da Leal de Blanc, né? Fui beneficiado, então essa live tem um patrocínio da, da Leal de Blanc, no âmbito municipal, organização também da Secretaria de Cultura de Ingazeira, no sertão do Pajeú. Enfim, resolvi fazer, estou fazendo a live de contrapartida, propus meia hora de poesia, ou seja, meia hora de live aqui, vai ser uma coisa rápida e ao mesmo tempo demorado, porque é um projeto que eu nunca tinha imaginado fazer, né? Passar meia hora declamando poesia ou conversando com vocês aqui. Eu nem sou tão bom de conversa, então, mas enfim, a gente vai desenrolando no que for possível. Eu queria agradecer também a Carla Santana. Estou aqui na cidade de Itabira, ela disponibilizou o espaço da casa dela aqui para mim fazer essa live. E é isso. Vou começar dizendo um verso de um poeta clássico, né, Manuel Bandeira, onde ele diz, ele foi convocado, foi convidado uma vez para ser juiz em uma cantoria, e aí Manuel Bandeira, poeta grande, conhecido, então quando chegou lá ficou abismado com a capacidade de improviso, com o talento do poeta sertanejo, e ele fez uma poesia intitulada Violeiros do Nordeste, onde ele diz: anteontem, minha gente, fui juiz numa função de violeiros do Nordeste cantando em competição. Vi cantar Dimas Batista e Otacílio, o seu irmão. Ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João, um a quem faltava um braço, tocava com a só mão, mas como ele mesmo disse, tocando com perfeição, para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração, ou tocando uma cestilha, ou um oitavo enquadrão, caíam rimas do céu, saltavam rimas do chão, tudo muito bem medido, no galope do sertão. A Eneida tava boba, o Cavalcante bobão, o Lúcio, o Renato Almeida, enfim, toda a comissão. Saí de lá convencido que não sou o poeta não, que poeta é quem inventa em boa improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, o seu irmão, como qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais humilde mando a minha saudação. Então, começando com esse verso de Manuel Bandeira, assim como ele saudou os poetas, violeiros, sertanejos, eu também saúdo a quem está acompanhando minha live aqui ao vivo, ou posteriormente acompanhar no meu Instagram, nas minhas mídias sociais, no Instagram, vou disponibilizar também no meu canal no YouTube, e também vai ficar disponível no Instagram, acredito, da Secretaria de Cultura de Ingazeira. Quem não segue, dá uma seguida lá, fortalecer também a secretaria. E na página do Facebook, acredito que eles têm também alguma página lá para divulgar esse trabalho do pessoal que está dando a contrapartida. Enfim, já me apresentei no começo, mas gostaria de falar um pouco mais sobre mim, como entrei nesse universo da poética, no mundo da poesia. Eu não sei bem ao certo a história, mas por alto fiquei sei histórias do meu pai. Ele fala que o meu avô, parte dele, o pai do meu pai, era cangaceiro analfabeto, né? Aí só que ele do bando era o cara que passava informações de forma poética. Ele escrevia, declamava, não que escrevia, ele arranhava alguns traços porque era analfabeto, mas a oralidade, ele tinha muita oralidade e dizia uns versos de pé quebrado, como o pessoal chama, né? Não era um negócio tão bem produzido, tão bem metrificado, mas enfim. E aí do meu pai, o pai do meu pai era cangaceiro poeta, o meu pai não é poeta, mas ele é compositor, ele nunca foi um cara conhecido a nível nacional, nem regional, mas no âmbito municipal assim, ele fazia músicas de campanha política e gosta também de poesia, e desde pequeno que ele sempre andou comigo em cantoria, então a poesia ela está na minha vida desde os meus 6 anos de idade, 7 anos de idade, desde que eu me entendo por gente que
que eu tô nesse universo. E, enfim, é isso. Depois eu vou falando um pouco mais a cada poesia, eu vou falando sobre mim, falar também sobre algumas pessoas muito influentes na minha vida, na questão da poesia, principalmente na atualidade, pessoas que estão muito próximas comigo, estão sempre dando esse apoio moral. Enfim, como eu falei que estou aqui em Itabira, eu não poderia deixar de dizer um verso de Dedé Monteiro, né? Dedé Monteiro, o grande poeta, Papa da Poesia, o patrimônio vivo de Pernambuco. E nesse período tão difícil que a gente está passando, que é o período de pandemia, onde qualquer sopro de esperança é sempre importante. Então tem um soneto de Dedé Monteiro que ele intitula de As Quatro Velas, e eu acho que cabe muito esse soneto nesse momento, que é para não perdermos a esperança. E o soneto ele diz: quatro velas ardiam sobre a mesa e falavam da vida e tudo mais. A primeira tristonha, eu sou a paz, mas o mundo não quer me ver acesa. A segunda, em soluços desiguais, sou a fé, mas é triste a minha empresa. Nem de Deus se respeita a realeza, sou supérflua, meu fogo se desfaz. A terceira sussurra, já sem cor, estou triste também, eu sou amor. E perdi o fulgor como vocês, foi a vez da esperança, a quarta vela, não desiste ninguém, que a vida é bela. E acendeu novamente as outras três. Então, é uma poesia muito rica, que deixa uma mensagem muito importante, que a gente não pode desistir em nenhum momento. Tem um amigo meu que ele fica tirando onda comigo, porque ele fala que eu ando muito, aí fala que eu tenho que ter cuidado com coronavírus, com Covid, né? Mas enfim, eu tenho sempre muito cuidado, e porque também tenho uma mãe que é da área de risco, então tenho muito cuidado quando eu saio de casa, eu volto sempre com muito cuidado e com muita esperança de que isso vai passar, para que eu possa sair de casa sem medo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de andar, então o mundo é como uma casa para mim. Eu gosto do mundo e eu tenho esperança que essa pandemia há de passar, para que a gente possa sair de casa sem medo, possa sair de casa sem essa máscara que deixa a gente agoniado nessa quentura, que aqui no sertão é quente demais, e para estar com esse negócio tapando, a pessoa tem que ficar ali num sufoco grande e torcer para que não passe mal, né? Não sair meio-dia para comprar alguma coisa, uma buchada, enfim. Já assim que eu falei um verso de Dedé Monteiro, outra pessoa, eu falei nos stories que ia declamar versos de pessoas que foram muito importantes, né? Poetas grandes da cultura do Pajeú. Então, vou declamar um verso de Rogaciano Leite, que eu acho ele incrível, assim, tem um teor político muito forte, que me representa muito. E eu fico admirado quando eu escuto essa poesia na voz de Antônio Marinho, lá de São José do Egito. E eu não sei nem... eu vou declamar, mas assim, o verso tem uma grandeza gigante, eu me sinto pequeno perto desse verso. A poesia é intitulada Aos Críticos, onde ele diz: Senhores críticos, é isso? Senhores críticos, basta deixar-me passar sem pejo, que o trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, só do Pajeú das Flores tenho razão de cantar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima desse matuto plebeu. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a cabana, canto o sertão que ele é meu. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho, não tem o cheiro do vinho das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice, do caçaco corta-cana.
Sendo de baixo para cima, tanto corta como espana. E sendo de baixo para cima, voa do cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca do marmeleiro, que vem do centro da mata, trazida pelo lenheiro, e quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso tem o cheiro da carne assada na brasa. Quando a carne é muito gorda, esquentando, a graxa vaza. É a graxa apagando o fogo e o cheiro invadindo a casa. Aqui é minha oficina, onde eu conserto e remendo. Quando o ferro é grande, eu corto. Quando é pequeno, eu emendo. Quando falta ferro, eu compro. Quando sobra ferro, eu vendo. O meu verso é feito a cigarra, no velho tronco a sonhar, que canta uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Rogaciano Leite. Verso grande, grande demais. Ai, desculpa aí, eu tô meio travado. Às vezes eu vou dar uma quebra no verso, mas a gente vai consertando. E é isso. Eu tô com essa camisa aqui do Clube do Cordel. Vou falar um pouco sobre. É um projeto que eu tenho com mais algumas pessoas, umas amigas minhas, Carla Santana, Tainara Queiroz, Milene Augusto, Francisco Araújo, Milene que entrou recentemente agora, né? A gente é um grupo que está se unindo aí, está se entoicerando, que nem diz o pessoal de São José do Egito, para fortalecer o movimento de cordel, né? A gente trabalha com assinaturas e a gente envia mensalmente cordel para os assinantes, onde eles pagam um valor simbólico, né? Para financiar tanto o cordel do cordelista homenageado do mês, quanto para financiar um curso de formação de cordelistas que a gente oferece também pelo clube. E o clube foi esse ano também, junto pela Audi Blanc, premiado no edital de formação e pesquisa. Semana passada a gente realizou a gravação do documento para enviar para o Estado e hoje estou aqui dando a minha contrapartida ao município. Falando em Tainara, tem um verso dela que o mote é de um cara lá de São José do Egito chamado Antônio de Catarina. Tainara é uma pessoa muito importante, ela é uma das fundadoras do clube e não posso falar de Tainara sem dizer um verso dela que eu acho muito caro assim para nossa região, que ela diz: para sensação singular tem verbo correspondente, exprimir o que se sente sem esquecer de rimar, querendo também soltar o verbo para o coração, rimar saudade e feijão, rimar feijão com saudade, até o mar tem vontade de ser filho do sertão. Pois de Arco Verde para cá, para ficar em Pernambuco, a poesia é o suco, o almoço poetizar, sai de Zeto para Inzar, devagar com aviação, chegando no Vianão tem futebol de verdade, até o mar tem vontade de ser filho do sertão. Se estendendo longamente, depois ela se retrai. É a maré que vem e vai e volta penitente, pois ela vive temente que em toda a sua extensão nenhum cacto renda ao chão a sua simplicidade, até o mar tem vontade de ser filho do sertão. Tainara Queiroz. Tô vendo aqui nos comentários no Instagram, meu amigo Israel da Palestina Estampa, que foi o parceiro que produziu a camisa do clube. Quem se interessar aí vou aproveitar minha live para divulgar meus amigos, né? Quem se interessar em um trabalho de artesanato, quadros, camisas estampadas manualmente, é um trabalho muito bem feito. Cola aí na Palestina, procura o Instagram dele aí, procura o Facebook também, Israel Lima, enfim. Vamos fortalecer esse pessoal que a pandemia afetou bastante, principalmente os artistas, né? Enfim. Vou aproveitar a deixa das pessoas que participam do clube para dizer um verso de Milene Augusto também, que é onde Milene é muito boa em falar em roedeira. Eu sou mais de falar poesia de gracejo, tirar onda, sabe? Gosto da resenha. E no final aqui eu vou dizer alguns versos também engraçados de autorias que não são minhas.
Milene, numa poesia muito inspirada no mote do Dudu Moraes, ela disse: pela porta da frente ela saiu e falou que por mim não senti nada, que a paixão já estava esgotada e o encanto que tinha já sumiu. O meu peito chorou porque sentiu a tristeza que teve essa partida. Sem direito nem mesmo à despedida. Ela foi sem me dar nenhum aviso. Se possível, devolva meu sorriso, que eu preciso cuidar da minha vida. Milene Augusto. Eu acredito que ela não vai estar aqui assistindo essa live, mas depois ela vai ver esse material no meu Instagram, no meu YouTube, então. Enfim, deve estar fritando a mente aí para o concurso da polícia, né? Eu já declamei Rogaciano, grande nome, e lembrei da Festa do Louro. Eu estava assistindo um festival aqui, Festival Macuca no YouTube, e lembrei muito do Festival do Louro, que esse ano infelizmente não teve, mas o ano passado foi a primeira vez que eu fui para prestigiar o evento, né? Nem imaginava, acabei sendo convidado para declamar lá. Fiquei louco, assim, porque o Festival do Louro é um evento gigante aqui no Pajeú. Vem gente de todo o país para São José nesse período. O pessoal fica alojado em São José para degustar o melhor da cultura, enfim. E aí, quando eu fui no Festival do Louro, me chamaram para ir. Eu disse, oxi, tinha nem o que pensar, assim, né? Aí, o homenageado, na época, no ano passado, foi Manuel Filó. Teve algumas mesas, e aí eu fui pesquisar. E Manuel Filó era um cara de uma sensibilidade poética gigante, assim. Ele tinha uns versos que cativantes, assim. E gigantes também. Aí eu fui catar um ou dois, assim, que fosse um pouco mais fácil de dizer, porque quando um verso é muito grande, a pessoa não consegue nem ter a noção, assim, porque eu sou pequeno demais perto desses grandes nomes, enfim. Manuel Filó, ele fez uma poesia, ele disse: quando eu partir desse abrigo, segui a mansão sagrada, a morte está perdoada do que quis fazer comigo. Quis que eu fosse igual ao trigo que ao vendaval se esfarela, mas eu vou passar por ela de cabeça levantada, a morte está enganada, eu vou viver depois dela. Eu acho que essa poesia que Manuel Filó fez reflete muito a imortalidade dos poetas de São José do Egito. Eu acho que não só ele, como Rogaciano, como Louro, quando morreram, passaram de cabeça erguida pela morte aí, ignorando, né, essa passagem para o outro mundo. Só não estão aqui fisicamente, mas espiritualmente a galera, esse pessoal tá muito junto, porque toda hora é lembrado, toda hora que você chega em São Zé ou em qualquer lugar no Pajeú, você falar esses nomes, todo mundo vai saber alguma coisa, um verso decorado, alguma história para contar desses poetas. E, enfim, esse verso ele imortaliza não só Manuel Filó, imortaliza todos os poetas egipcienses, todos os poetas pajeuzeiros como um todo, porque aqui no Pajeú a nossa riqueza é isso, né? A poesia e imortalizada. Tem outro verso de Manuel Filó, muito caro também, declamei muito no período político. Não posso deixar de dizer que sou bastante político. Enfim, é uma live de contrapartida, mas vou falar um pouco sobre mim e sobre minha ideologia também. E aí, quando Lula foi solto, por coincidência eu estava aqui em Itabira, teve uma carreata, eu participei e tal. E aí tinha um microfone num carro de som e só me veio na cabeça essa poesia de Manuel Filó, que ele diz: a prisão é sinistra, amarga e feia, de um velório tem pouca diferença, não conheço quem vá pedir licença para entrar nos portões de uma cadeia. Só a noite depois que a lua alteia aparecem sinais de claridade, uma sombra distante oculta a grade, limitando a visão do indeciso, uma gota de pranto molha o riso quando um preso recebe a liberdade. Então, foi
declamei essa poesia no carro de som, o pessoal ficou me olhando assim, eu falei, Manuel Filó, São José do Egito. Enfim, foi um momento muito louco, assim, tava insano. E depois tive o privilégio de ir para São José e declamar também essa poesia lá no Festival do Louro. Foi muito grande, assim, muito importante para mim. Eu, vez ou outra, olho para o lado aqui rapidinho, mas é só uma colinha, porque eu fiz uma lista com o nome dos artistas que eu tenho que falar aqui. E aí, para lembrar a estrofe, enfim. Aí eu vou ficar aqui acolado dando uma olhadinha assim, mas sai o verso ligeiro. E ainda falando sobre Manuel Filó, ele tem um mote que é bem particular, assim. E ele disse: todo dia o sol mata a madrugada e toda tarde vai preso novamente. A grandeza do mote do cara fala do amanhecer e do fim da tarde, né? Todo dia o sol mata a madrugada e toda tarde vai preso novamente. Aí nesse mote de Manuel Filó, ainda na faixa do Louro, eu escrevi um verso em cima do mote e eu disse: na aurora vem o assassinato, quando os raios perfuram a natureza e um astro vem mostrar sua grandeza com seu brilho, tamanho e formato. No final da tardinha, seu contrato é cortado meio temporariamente e na prisão que fica no poente vai passar sua noite condenada. Todo dia o sol mata a madrugada, toda tarde vai preso novamente. Mote de Manuel Filó. Aí. Ainda dos poetas de São José do Egito, já falei Lorival, de Rogaciano, Manuel Filó. Vou dizer um verso agora de Louro, Lorival Batista, que é o grande homenageado, né? Todo ano tem a festa dele lá. Enfim, tem um Lorival Batista. Uma vez estava em um lugar e chegou um cara, um advogado, e foi testar o improviso dele, né? E aí eu tava conversando e tal. Aí o cara disse: eu vou lhe dar um mote para você fazer um verso. Aí o mote, normalmente o mote são dois versos, né? Duas linhas para finalizar. Ele deu um mote solto, que é só um verso só. E aí o mote é a parte que iluminou. Cara, o mote é a parte que iluminou. O Louro olhou para ele e disse: do gosto para o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser novo é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou, que o sol ao nascer fulgura, mas ao se pôr deixa escura a parte que iluminou. E aí, em cima desse mote, eu também fiz um verso e eu disse: o sol vem de manhãzinha para fazer o seu trabalho, desmanchando o orvalho e a geada fininha. Por saber que a lua vinha, 12 horas trabalhou, fim de tarde descansou, pós uma jornada dura, se pondo e deixando escura a parte que iluminou. Ai, tô com a garganta seca já. E nem falei 10 minutos, acredito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um cenário muito comum da região do Pajeú, região Nordeste, são casas de taipa, ou casas de tijolo mesmo abandonada, em cima de serra ou próximo de zona rural. E aí tem no dicionário nordestino tem uma palavra que identifica bastante essas moradias, que é tapera. E aí tem um poeta lá do Rio Grande do Norte chamado Hélio Crisanto, e ele fez uma estrofe que intitulou de Tapera. Fez uma estrofe, não, fez um verso com algumas estrofes, e ele disse: toda tapera esquecida nos confins desse sertão guarda um rastro de saudade
a lembrança de um pagão que sucumbiu sem defesa, vítima de inanição. Quem sabe dessa tapera saiu um grande cantor, um renomado juiz, um conhecido cantor, porque entre os pedregulhos também germina uma flor. Morcegos, ratos, corujas dormem sobre seus escombros. O fantasma do passado seu dono levou nos ombros, antro de vidas passadas, onde dormem os malassombros. Quem viveu nesse casebre, muita precisão passou. Talvez por necessidade, muitas vezes jejuou, sem ter o pão da família, olhou para o céu e chorou. Sem ferrolho nem tramela, o vento escancara a porta, dos frechais da cumieira despenca uma linha torta, morrem secos vegetais nos paus pendidos da horta. Museu de recordações, ranchos das desesperanças, na pedra do teu batente brincaram tantas crianças, da tua história, ó casinha, hoje só restam lembranças. Hélio Crisanto. Assim, eu tinha avisado também nos stories, quando eu fui divulgar a minha live, que eu ia declamar, não ia só declamar poesia metrificada. Enfim, chegou a parte de dizer pelo menos 2 estrofes ou 3 de um poeta que é muito importante para mim. Ele não é daqui do Pajeú, mas eu acompanho as redes sociais dele, acompanho toda notícia sobre ele. Inclusive está passando por um período difícil, está recebendo doações para poder se manter e manter a saúde. É um poeta pernambucano chamado Miró da Muribeca. Miró que Rael da Palestina é muito fã, Richard também. Enfim, eu vou declamar a estrofe de Miró em homenagem a Israel e em homenagem a Richard, que estão lá em Afogados da Engazeira nesse momento. Acredito que Richard deve estar trabalhando lá em Guga, que é outro cara muito gente boa, que também curte Miró. Enfim, aí Miró ele é considerado um poeta marginal, porque pelo estilo de poesia que ele escreve, é uma poesia livre, mas eu acredito que não existe esse termo de poeta marginal. Poeta é poeta, sendo poesia livre ou não, poesia metrificada, enfim, acho que não precisa nem ser um negócio gigante, acho que uma palavra que você fala já é uma atitude poética. Então vou declamar um verso em homenagem a Miró também, porque eu não posso ajudá-lo financeiramente, mas ajudo com boas vibrações daqui para que ele possa melhorar essa questão de saúde dele e voltar, né, a escrever, porque Miró é isso, Miró é a poesia, é a resistência. E já que eu estou na casa de Carla, vou aproveitar e fazer uma homenagem a ela, uma poesia de Miró, que o nome da poesia é Carla. Aí Miró diz: conheci Carla catando lata, os seus olhos brilhavam como alumínio ao sol, São Paulo ardia num calor de quase 40 graus. Pisou na lata como pisam os policiais nos internos da FEBEM, jogou no saco com a mesma precisão que os internos jogam monitores do telhado e rápido foi embora, deixando lembrança de um tempo em que não havia sequestro, FEBEM, nem tanta polícia, muito menos catadores de lata. Os olhos de Carla nem desses poemas precisavam. Carla tá vivendo. Viva Miró. Tem outro verso dele que ele diz: pais ensinam aos filhos que velhos maltrapilhos são papa-figo, que masturbação faz mal à saúde e que não é muito bom ficar no sereno. Filhos ensinam aos pais a viver a vida, porque o mundo vai acabar no ano 2000. É mentira que só a porra. E tem um que ele fala: Deus, largado na rua de Recife, não sabe se dança frevo ou se vai atrás do maracatu. Será que Deus também tem dúvida? Nas ruas, igreja e povo, Deus deixa beijar e usar a roupa que quiser. São 4 dias que Deus não tá nem aí. Aí, na quarta-feira de cinza,
Deus de ressaca perdoa quase todo mundo. Miró da Muribeca. Um abraço aí para do Leal, o Instagram Cordelírico, crescendo muito aí na poética. Minha vizinha lá dando uma moral aqui, Aline Lima. Tamo junto. Como eu falei no começo, eu gosto muito de poesia com gracejo. E aí, novamente, vou aproveitar o espaço de estar em Itabira. Para mim é muito caro estar aqui, a terra de Dedé. Então, ainda mais caro é declamar o verso de Dedé na terra dele, né? Então, tem um verso de Dedé que ele intitula de O Beijo que Ela Me Deu. Eu acho muito engraçado, sempre que posso estou declamando. E ele diz: a boca dela era suja e fedorenta demais. Tinha os olhos de coruja, parecia o Satanás. Eu tava num sono quedo, na minha cama bem cedo. Ela beijou-me e correu. Quase apago na cama com a catinga de lama do beijo que ela me deu. Levantei-me aperreado, corri doido pro terreiro, cuspindo pra todo lado, tão medonho era o mau cheiro. Vomitei que só cadelo, fiquei bastante amarelo e a fedentina cresceu. Lavei-me até com caliça, mas não largou a carniça do beijo que ela me deu. Quando me viu vomitando, o cachorro lá de casa chegou se refestelando, foi mesmo que comer brasa. Saiu rodando e latindo, mordendo o rabo e grunhindo, com poucas horas morreu, sem injeção nem vacina que curasse a fedentina do beijo que ela me deu. Por confiar na ciência, fui correndo ao hospital. Disse o doutor, paciência, tem que ir para a capital. Eu morrendo de desgosto e o peste tapando o rosto devido ao mau cheiro meu, voltei de cabeça grossa, curtindo o fedor de fossa do beijo que ela me deu. Joguei as chapas no mato, não usei mais as nojentas. Do que chinica de gato ficaram mais fedorenta. Mandei fazer outras novas, porém nas primeiras provas o dentista adoeceu. Pensei que fosse mandinga, mas vi que foi da catinga do beijo que ela me deu. Já senti bafo de boca, só não daquela maneira. Do beijo daquela louca eu não morri por besteira. Eita que beijo infeliz, quase que perco o nariz, minha boca apodreceu, até duvido escapar, o infeliz que levar do beijo que ela me deu. E quem quiser fazer teste e embora morra cuspindo, aceita um beijo da peste e veja se eu tô mentindo. É melhor nem pensar nisto, porque se fizerem isto irão sofrer como eu vivo fedendo assim, por causa do cheiro ruim do beijo que ela me deu. Aquela gota serena me desgraçou de uma vez. Só se eu matasse a gringuena, ela pagava o que fez. Escovo a boca, me deito, acordo do mesmo jeito, nada desapareceu. Vivo fedendo a ticaca e vou morrer da ressaca do beijo que ela me deu. Aproveitar que estou em Tabira novamente. Estou falando muito do nome Tabira, né? Porque aqui é uma terra que, assim como São José, inspira demais. E aí tem um poeta aqui que foi o ex-prefeito, né? Sebastião Dias. Tem um verso dele que eu acho muito bonito, que me representa e não só a mim, representa também a alguns amigos meus, que eu vou citar o nome agora. Inclusive vou declamar essa poesia para eles, em homenagem a eles, que é Henrique e Coisinha, são meus amigos. E Rafael Torres também, que gosta muito quando eu declamo essa poesia para Rafael, ele fica até meio emotivo, porque realmente é uma poesia que fala da mãe, né? E Sebastião Dias disse: eu sou filho daquela lavadeira que à tardinha do rio regressava e com o ganho da roupa que lavava sustentou meu estudo a vida inteira. Quantas vezes faltava em sua feira o biscoito do filho merendar? Era o jeito de economizar na despesa da minha educação. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Ela soube enfrentar dificuldade, mas me deu um futuro promissor. E o meu sonho de um dia ser doutor, ela fez se tornar realidade. Quando eu fui ingressar na faculdade, prometi não decepcionar. Fiz a prova no meu vestibular e escrevi no final da redação: minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar.
Quando eu fui receber o meu canudo que peguei no anel de formatura, lembrei logo daquela criatura que na vida sofreu, mas me deu tudo. Minha roupa, meu pão, o meu estudo, minha mãe caprichou para não faltar. Se a mãe com o filho, se o filho com a mãe aprende a amar, mamãe soube me dar essa lição. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Agradeço a mamãe, minha rainha, pelas noites que foi dormir sem sopa e por ganhar o meu pão lavando roupa, que outro emprego melhor ela não tinha. Mas agora a obrigação é minha, vou ficar do seu lado e lhe ajudar. E toda vez que alguém me perguntar, vou falar com a voz do coração. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Sebastião Dias. Tem outro verso de Dedé que é um soneto que ele intitula de Fantasmas. E eu me inspiro muito nesse para escrever os meus também, que ele fala da dificuldade de encontrar o verso para ele e às vezes até se encontrar em si mesmo. Ele diz certos versos que para consegui-los passo às vezes a noite imaginando, mas parecem surgirem nos cochilos, nos embalos que as horas vão me dando. São trazidos por seres intranquilos que aproveitam me vendo cochilando para sem que eu consiga pressenti-los invadirem meu ser de quando em quando. Esses seres que eu mesmo os não defino representam, quem sabe, meu destino a vagar como coisa indefinida, pois eu vivo depois do nascimento a buscar sem descanso de um momento o fantasma da minha própria vida. Estou vendo aqui Dejanete pedindo para me declamar um meu. Eu falei isso agora, Dejanete. Eu gosto muito de lembrar dessa história porque fala um pouco sobre mim também. E aí lembra de um tempo que minha família passou muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, a gente não tá bem, não tá rico, mas tá menos pior do que era no passado, né? E aí até uma história engraçada porque a minha irmã que tá aqui nos comentários, ela vai rir disso, mas foi o que aconteceu. Outro dia a gente tava fazendo lá em casa uma vaca atolada e aí eu coloquei no story no Instagram e minha irmã comentou, disse, eita, quem já viu o tempo difícil não vê agora comendo vaca atolada, né? Aí tem um mote de um cara, eu não vou lembrar agora, mas eu disse em cima do mote: no meu tempo de menino eu tive uma infância pobre, catava alumínio e cobre e vendia a seu Severino. Eu era magro e franzino, descalço na terra quente. Hoje está bem diferente, minha vida tem melhorado. As vestes do meu passado já não vestem meu presente. Eu acho que essa poesia fala muito sobre mim e minha irmã está aí confirmando a história. Enfim, a gente hoje em dia não está num patamar grande, patamar alto, mas a gente está menos pior do que no passado e eu espero que melhore gradativamente cada dia mais. E vou dizer mais um verso engraçado, porque se eu fazer alguma coisa e não for para dizer verso engraçado, é melhor eu nem fazer. Tem um outro verso de Dedé Monteiro, que ele intitula de A Porca Preta Pelada, é comprido que só. Quem meio que critica por tanto ter escutado é um amigo meu lá da Engazeira, Bruno. Mas por causa disso eu vou oferecer para ele essa poesia, onde Dedé Monteiro diz: no dia em que me casei e ganhei uma bacurinha, era preta e peladinha e com muito gosto a criei. Cresceu tanto que eu nem sei discriminar a cevada, assombrava a meninada com seu tipo de gigante, parecia um elefante a porca preta pelada. Todos tinham medo dela, mas ela era tão mansinha que eu fiz uma cangalhinha para carregar coisa nela, depois comprei uma cela e a bicha deu de tacada, aprendeu toda passada, sem ser preciso ensinar, todos queriam comprar a porca preta pelada. Mas eu não vendia não, podia vir ouro em pó, que eu não dava um mocotó da bicha por 1 milhão. Um dia um rico ancião chegou em minha morada com uma vaca raçada,
me encantou para fazer troca, mas eu disse, é de maroca, a porca preta pelada. O tempo foi se passando e a fama dela crescia. Eu estava almoçando um dia e quando estava almoçando, ouvi um carro zoando, saí para ver da calçada, vi um carro na estrada e dele o prefeito a descer, dizendo eu só vim para ver a porca preta pelada. Tudo ia dando certo quando um dia aconteceu que o dia amanheceu, procurei e não a vi perto, e vendo tudo deserto, disse a bicha foi roubada. Mas achei a condenada na roça de Pedro Mudo, tava acabando com tudo, a porca preta pelada. Tudo o que Pedro cobrou, paguei sem fazer questão, eu vi que tinha razão, pois quase nada ficou. Ela não se conformou, voltou lá noutra madrugada, dessa vez não deixou nada, carregou tudo na pança, era um esmério de França, a porca preta pelada. De outra feita fez um oco na roça de tia Zefa, comeu quase uma tarefa de girimundo e caboclo, arrancou 10 pés de coco, cada um numa dentada. E titia aperreada com essa terrível arte, quis matar de bacamarte a porca preta pelada. Paguei todo o prejuízo, mandei chamar um pedreiro, esse me fez um chiqueiro do jeito que era preciso, gastei até ficar liso, mas a porca ficou trancada, titia ficou sossegada e sossegado eu fiquei, porque nunca mais soltei a porca preta pelada. Já fazia 1 ano e meio que a suína estava presa, quando uma rude tristeza quase aniquilar me veio, foi grande o aperreio, ela amanheceu deitada, sem comer, acabrunhada, fui ver o que tinha sido, uma cobra tinha mordido a porca preta pelada. Mandei logo um portador chamar seu Zeca Toinho, esse foi num minutinho, me trouxe o tal curador, este me fez um favor que eu não pagarei com nada, deixou a bicha curada, nunca vi reza tão forte, tirou das garras da morte a porca preta pelada. Aí gastei mais dinheiro para dar proteção a ela, comprei 10 metros de tela, dessas de fazer viveiro, cobri de tela o chiqueiro, não deixei brecha para nada, a tela era tão fechada que não passava nem grilo, aí fui cevar tranquilo a porca preta pelada. E para modo de recuperar todo aquele dinheirão, adquiri um barrão para com ela cruzar, e para a história encurtar, apareceu uma ninhada, até que sei tabuada, mas quase não se contava, todo mundo admirava a porca preta pelada. Ao todo eram 33 de robusto a mais robusto. Com um mês causavam um susto, já pareciam ter 6. Enriqueci de uma vez na venda da bicharada, vendi a 100 conto cada, enchi o bolso contente, aí fui cevar novamente a porca preta pelada. Ainda deu mais 7 crias, cada qual mais numerosa, ficou mais do que famosa, me deu bastante alegrias, também me deu agonias, morreu de velha, a coitada, hoje só resta a ossada da rainha dos suínos, a assombração dos meninos, a porca preta pelada. Dedé Monteiro. Eu acho que já esticou aqui um pouco, era meia hora, mas enfim, eu vou falar aqui um último verso, tentar um improviso aqui, porque normalmente eu, como acompanho muito cantoria, quando a galera vai se despedir, eles dizem, povo bom, muito obrigado, adeus até outro dia. Então, como forma de agradecimento a essa live, agradecer à Secretaria de Cultura novamente, Secretaria de Cultura de Ingazeira, agradecer o espaço aqui à Carla, pela casa, e vamos lá. Quando eu estava declamando, o tempo passou ligeiro, igual a um violeiro quando está improvisando. Quando eu estava declamando, o tempo passou ligeiro, igual a um violeiro quando está improvisando. Por aqui vou encerrando meia hora de poesia. Como diz na cantoria, espero ter agradado. Povo bom, muito obrigado. Adeus e até outro dia. Muito obrigado, pessoal. Vou deixar disponível essa live no meu Instagram, no meu canal no YouTube também. Vai estar lá na Secretaria de Cultura de Ingazeiro também. E é isso aí, valeu, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui.